Time das 11, Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Ju, bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia a todos os ouvintes da CBN, tudo ótimo. Ô Ju, e a gente vai falar de algo que tá na moda, vou dizer assim, mas é importante. Eu falo que as coisas que estão na moda, elas são importantes pra gente olhar, porque elas são importantes, que a gente vai falar de cultura que gera resultados. E você convidou uma pessoa muito especial para estar aqui conosco, que está por vídeo, inclusive, quem quiser nos acompanhar, @CBN Grandes Lagos. Isso mesmo, eu trouxe a convidada Renata Fel, ela vai se apresentar um pouquinho e vou falar que cultura é essencial. É um estudo de cultura, ele começou faz pouco tempo nas organizações. Sim. Pouco tempo comparando com o início das organizações. Foi na década de 80, 45 anos. Porém, cada dia mais, e principalmente nos últimos 10, 15 anos, não adianta a gente trabalhar gestão de pessoas, trabalhar valores, formação, engajamento, se a gente não trazer para a cultura da empresa, entender e aprofundar. Não é isso, Renata? Oi, Ju, bom dia. Bom dia, Carol. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Os ouvintes da CBN Grandes Lagos, quem está aí no YouTube. Eu fico muito feliz de poder falar sobre esse tema, que é uma paixão, né? Sim, e a gente presente, por favor. Trazer bastante o tema à tona e outros desdobramentos. Obrigada pelo convite. A Renata Fel é gerente de pessoas e cultura, tem mais de uma década aí de experiência em recursos humanos e um papel fundamental na transformação cultural da organização. E também colega de faculdade da Ju, né, Ju? É isso mesmo, 25 anos. Isso. Ô, Rê, gostaria muito de saber, você lidera muitas práticas, né? A sua função é de trabalhar na área de cultura e pessoas, né? Pensando nos objetivos estratégicos do negócio. E, inclusive, você foi responsável pela certificação de empresas melhores para se trabalhar. Eu gostaria muito que você contasse um pouco a sua trajetória, né, no RH, principalmente o que você motivou a seguir nessa área de cultura e gestão. Legal, boa pergunta, Ju. Bom, vou entregar minha idade, tá? Então, assim, eu comecei há mais de 20 anos em RH, fiz psicologia e saindo de psicologia, a gente tem muito aquela paixão de querer transformar o mundo, querer transformar as pessoas. Então, como o ser humano sempre foi uma coisa que me interessou muito, comportamento, acabei entrando nessa área de pessoas. E quando eu entrei nessa área de pessoas, eu percebi que só falar de pessoas não é suficiente. A gente precisa, como pessoas e cultura, entender de negócio também, para poder ser mais estratégico, para dar apoio aos resultados da empresa. Então, eu sinto muito orgulho de poder balancear esses dois papéis, porque as pessoas entregam os resultados, ambos são importantes. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, tá? Então, tive passagem por diversos segmentos, mas pessoas são pessoas em qualquer lugar, né? Então, as necessidades delas são as mesmas, o engajamento dela vai acontecer ou não, dependendo do ambiente que ela está. Então, tudo depende de uma série de fatores, tá? Então, hoje, aqui na Mitsui Sumitomo, eu e minha equipe, a gente tem o propósito de encorajar pessoas a transformarem, pessoas e empresas a transformarem o mundo. Então, é isso que nos move, essa capacidade da gente poder influenciar essa transformação por meio dos nossos serviços, para que os resultados atinjam nossos clientes da melhor forma. Muito bacana. E realmente, olhar para esse aspecto, só que para os nossos ouvintes, a cultura é formada começa com a história da empresa, os seus fundadores, onde eles vão contratar pessoas que têm os mesmos valores, visão. Então, é assim, e aí vai acontecendo uma manutenção dessa cultura.
pode mudar por conta de gerações, de sucessores, o tempo da empresa, se adaptar ao mercado, ao cenário, mas toda a questão dos hábitos, do sistema próprio, da visão, da missão dessa empresa, das características do comportamento de quem está lá, faz parte da cultura. E até, Renata, eu queria muito saber, né, você, pensando que você colocou essa questão dos negócios, que é importante, o que você, dentro das metodologias de implantação, de melhorias de performance e resultados, o que você fez na sua empresa que você considerou como relevante? Qual metodologia você utiliza e o que você acha importante para desenvolver essa questão da cultura e pessoas? Bom, Ju, você falou, deu um resumo breve aí do que constitui a cultura organizacional. Para uma cultura ser disseminada e ter uma sustentabilidade aí durante a sua existência, ela precisa ter valores muito sólidos, em primeiro lugar, né? Então, sem os valores, os donos, os fundadores, e sem uma história por trás, a gente não consegue fazer com que ela seja sustentável ao longo do tempo. Então, construir valores sólidos, fortes, que se repliquem por meio da prática, do exemplo, da liderança, é fundamental para que a gente faça com que essa empresa tenha uma vida longa e duradoura, tá? Então, aqui na Mitsui, eu já tinha usado essa metodologia, por exemplo, na outra empresa que eu trabalhava anteriormente, de bens de consumo. A gente implantou, ano passado, a metodologia 4DX, que são as 4 disciplinas da execução, tá? Ela mexe com cultura, sim, mas é mais voltada à questão de processos e cadência, tá? E a liderança se apropriando dessa metodologia, que consiste em fazer com que as empresas e os líderes e liderados foquem naquilo que realmente é importante, né? Chamado de metas crucialmente importantes. Aquilo que vai fazer o resultado da empresa crescer, a despesa diminuir, a entrega de resultados ser uma realidade. Então, a metodologia fala muito da questão que a gente está sempre envolvido no nosso dia a dia, na nossa rotina, no que é urgente, e isso a metodologia chama de redemoinho. Se a gente deixar o redemoinho tomar conta de todas as nossas ações, todas as nossas entregas, a gente não vai mudar o resultado. O que impacta é aquilo que é realmente importante, que está diretamente ligado à estratégia. Então, essa metodologia fez com que os líderes tivessem uma clareza do que é realmente importante no seu pedaço, e para isso acontecer, a metodologia consiste em você criar reuniões semanais com a alta liderança para relatar o que foi entregue na semana anterior e já fazer a preparação daquilo que vai ser entregue na outra semana. Claro, certo. Esse é o papel do líder, só que a questão de envolvimento dos liderados é fundamental, porque quem vai executar a ação para chegar no resultado é o time. Então, se o time não estiver engajado, não tiver uma comunicação clara do que precisa ser feito, não dá certo. Então, é criar essa cadência de responsabilidades e disciplina na execução, que é o que muita empresa erra, por só concentrar na estratégia, mas a execução com a cadência, com responsabilidade, com entrega semanal, é fundamental para que se atinja os resultados dentro dessa metodologia, tá, Ju? Isso é muito bom. Até as pessoas, ela fica muitas vezes planejamento e não coloca nada em prática. E muitas vezes é aquela questão, os funcionários nem têm clareza do que ele tem que entregar, do seu papel, de uma forma muito evidente, priorizada e hierarquizada em ordem de importância, e isso faz toda a diferença para o resultado. A questão do outro ponto que eu gostaria de também abordar, que as empresas veem a cultura como algo inatingível, né? Algo assim. Como que a gente forma esses valores? Como que a gente traz essa clareza de valores que vão perpetuar no dia a dia? Como que a pessoa está lá? Eu não sei nem quais são os meus valores. Como que eu coloco isso que seja algo estratégico para o meu negócio? Já juntando na pergunta da Ju, Renata, é possível implantar cultura em uma empresa que antes não tinha cultura, ou toda empresa tem? Vamos lá, primeira pergunta, Carol. Sim, a cultura você pode implantar e a cultura você pode mudar.
lembrando que cultura é um tema muito denso, então, assim, isso leva tempo, tá? Então, construir uma cultura leva tempo, porque você tem que disseminar valores, disseminar rituais, disseminar processo, disseminar Até comportamento. Isso demora ao longo do tempo. Então, tem que ter muita paciência, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter consistência. Então, você tem que ter valores muito claros da matriz, por exemplo, do que se espera em termos de reflexo dos valores, ou seja, no comportamento. Como é que, se uma empresa tem como valor a integridade, eu tenho que ter exemplos na prática do que é ser íntegro. Se o foco no cliente é importante, eu preciso ter na prática quais as ações que fazem eu entender que o foco no cliente é importante. Então, se eu vou responder para um cliente muito rápido, se eu vou solucionar muito rápido o problema dele, então eu tenho que me colocar sempre no lugar, por exemplo, do cliente. Então, essa é uma construção que você vai fazendo de geração em geração, de tempos em tempos, mas os valores não mudam. Né? Isso permeia toda a história da organização e as pessoas veem nos líderes a exemplo dos valores. A forma como ele se comporta é o reflexo dos valores e que vai se perpetuando aí ao longo das gerações, tá? Então, você precisa ter programas, por exemplo, de engajamento que reflitam os valores, o reconhecimento das pessoas que praticam os melhores valores é uma forma também de você medir se os valores da companhia são bem disseminados. No onboarding é importante você transmitir para os colaboradores que estão entrando o quanto são importantes os valores, o que eles têm que fazer em termos de comportamento para refletir os valores da companhia. Então, tem diversas formas de medir essa questão de cultura, né? O turnover da companhia, por exemplo, a gente aqui presta muita atenção na questão da entrevista de desligamento. É um material muito rico, do qual você tira o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, a gente tem que ter esses indicadores bem claros aqui para poder efetuar esse tipo de mudança, de construção de cultura, de change management na cabeça das pessoas. Muito bom. É até uma pergunta que a Carol fez. Toda empresa tem cultura. Às vezes, a cultura dela não é forte. Como o exemplo que a Rê deu, que são exemplos de cultura forte, que os valores essenciais são permeados, aceitos, há um comprometimento desses valores, as pessoas vivem esse valor, independente de geração, de sucessão, esses valores são permeados, são claros, são transparentes e a gente observa claramente na ação dos seus líderes e, consequentemente, dos seus liderados. Uma cultura fraca, os valores não são aceitos, às vezes a empresa nem entende o que realmente é importante do seu negócio, o que ela vai priorizar em termos de valores, de atitudes, e isso vai fazer com que o contrário que a Rê colocou, um alto turnover, uma alta rotatividade. Essa integração, ela não trabalha, que ela colocou a questão do onboarding, não vai trazer para esse funcionário o que a empresa faz, o que ela é, o que ela valoriza, o que é essencial, o que é inegociável dessa organização. Então, ele não faz nada. A pessoa entra, começa a trabalhar e nem sabe de nada, não sabe da sua história. E isso vai gerando uma cultura fraca. E vai gerando rotatividade, insatisfação, desmotivação. Não é isso, Rê? Exatamente, Jô. E é muito importante para, por exemplo, os novos empreendedores, aí a gente sabe que no Brasil é muito grande o número de novos empreendedores, então já fica a dica. Para você construir um negócio sólido, você tem que começar primeiro pelos seus valores, e o que você espera que o colaborador, como ele haja, com seus clientes, com o serviço que você vai prestar. Então, e você, o dono de empresa, é o exemplo. Então, isso tem que ficar muito claro para ele, que ele determina os valores da empresa que precisam ser multiplicados ao longo do tempo. Isso é muito importante, né? Então, por exemplo, se um valor é transparência, vamos pegar aqui um exemplo. O valor é transparência. Um dos valores aqui é transparência. Se você permitir, né? Então, eu tenho um caso de uma empresa, um case, e a gente tinha um vendedor que era o melhor vendedor, só que ele teve ações antiéticas. Ele para conseguir esses resultados, que foi muito bons para a empresa, ele teve que ter as condutas que para os valores da empresa feriam.
Qual foi a ação? Ele foi mandado embora. Primeiro foi identificado, foi dado feedback e o comportamento dele continuou. Ou seja, se é uma empresa forte, esses valores têm que ser permeados. O gestor ele tem que ser exemplo. Se eu trabalho, por exemplo, a questão da integridade e o líder não for íntegro, for verdadeiro, for honesto, for transparente, você percebe que não vai, esse valor não vai ser permeado. Eu estou falando. Não, eu tenho que falar e fazer. Ser o exemplo. E essa questão, por exemplo, você tem liderado os programas de treinamento para gestores, né? E esses resultados. Quais as competências, na sua opinião, que você identifica como essenciais? Que competências que esses líderes têm que ter para o mundo hoje, para manter uma cultura forte, para ter valores essenciais? O que você identifica como competência dessa liderança? Ô Ju, basicamente tudo se começa, lógico, com a fundamento é a questão a questão dos valores, né? Primeiro, o líder tem que estar muito em linha com os valores e praticando esses valores, como você já disse, né? Isso é a base de tudo, tá? Então, ainda, a gente tem muito aquela questão de soft skills. Muitos líderes ainda vão procurar só a parte de conhecimento. Eu quero fazer um MBA, eu quero me preparar melhor tecnicamente, mas não pode esquecer da questão das soft skills. A primeira, para mim, é fundamental, é a questão de empatia. Um líder, se ele não tiver empatia, acho que os outros soft skills acabam, não superam a questão da empatia. Então, você se colocar no lugar do outro, você saber ler as pessoas, você ter capacidade de dar e receber feedback, uma comunicação clara, ter uma escuta ativa, que hoje é muito difícil por conta do volume de informações que a gente recebe de todos os lados, mas o líder precisa sempre estar focado no momento presente, de saber até onde ele pode ir, até onde ele naquele momento que ele pode fazer. Então, sem perder também a visão estratégica, né? A visão de negócio, e para o negócio também essa capacidade de se arriscar e tomar decisão. Então, essas eu entendo que sejam as principais soft skills. E falando também agora, a gente está muito na questão de falar de inteligência artificial, também começar a dominar essas ferramentas para que ele consiga lidar com um time cada vez mais enxuto nas empresas, resultado mais a curto prazo possível, saber disseminar também conhecimento sobre inteligência artificial para melhor uso das ferramentas, para ele ganhar tempo naquelas funções mais operacionais junto à equipe, e também falar e saber ensinar aos seus colaboradores a buscar essa metodologia de inteligência artificial aí no mercado, que a gente tem um monte, mas estimular que esse aprendizado contínuo da equipe, principalmente no que diz respeito à questão de conhecimento digital, multigeracional, e que a gente tem aí nesse mundo híbrido. Então, são muitos elementos para a gente lidar hoje em dia que no passado a gente não tinha. Então, está sempre aprendendo, não só com conhecimento técnico, mas também com seus liderados, e aí o que está em vista no mercado. Excelente. O que você deixa aqui, para a gente fechar? O que você deixa de conselho, né, para os nossos ouvintes que estão começando o seu negócio, ou aqueles que já estão na empresa, e os funcionários também, para a gente porque todas as pessoas fazem parte da cultura, ele é um agente de transformação. Como que eu posso influenciar através do meu trabalho para ter uma cultura mais fortalecida, para ter um desenvolvimento daquela organização em que eu estou inserido? Primeiro, conheça bem os valores de onde você trabalha. Eu falo muito isso para pessoas que eu conheço. É um casamento. Quando você vai fazer uma entrevista, você precisa entender dos valores da empresa, porque é um casamento. Se os seus valores pessoais não estão em linha com os valores da empresa, não vai dar certo. Então, primeira coisa, trabalhe em empresas do quais os seus valores refletem nos valores da empresa. Isso é ótimo para os candidatos, né? Isso. Para os candidatos que estão aqui procurando uma oportunidade melhor. Também, né? Que seja líder ou liderado, isso é fundamental para qualquer público, tá? Então, para o líder, pratique escutativa, conheça o seu colaborador, porque cada um deles é de um jeito, então você vai precisar ter clareza com eles,
ter uma escutativa, dar e receber feedback. Então, isso são conselhos que eu dou, que são fundamentais para você trazer o time para você, para que eles se sintam participativos, engajados. E isso, a gente cria equipes de alta performance focado em resultado. Porque se a pessoa participa, se ela é vista, se ela faz parte, se ela se sente parte do ambiente que ela trabalha, com certeza ela vai seguir o exemplo do seu líder e vai trazer resultados consistentes e sustentáveis para a empresa. Excelente, maravilha. Muito bom. Super didático. Eu concordo porque a gente está aqui, às vezes a gente pensa assim, nossa, é tão difícil, é tão difícil. Realmente, pessoas é um grande desafio. E por isso esse papel de olhar o que é inegociável, quais são os valores que eu tenho, o que eu posso fazer de diferente, porque é esse que vai dar o formato no dia a dia das ações e o comportamento das pessoas. Sim, com certeza. Renata, muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada a você, Carol. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço aí para a gente conseguir fazer essa troca. Maravilhoso, muito obrigada mesmo. E Ju, muito obrigada por mais uma coluna, sempre com muito conhecimento aqui para os nossos ouvintes. E a gente volta a se falar na segunda que vem. Ok, muito obrigada. Uma ótima semana para todos.